estrelas, que é o professor Jorge, o professor Natan. Então, para quem se inscreveu, viu, né, todo o currículo maravilhoso desses dois grandes profissionais. Então, eu vou deixar para eles, né, fazerem essa abertura inicial, também falando um pouco sobre essa trajetória, e depois a gente vai abrir para bate-papo em relação a algumas modalidades, tanto que eles atuam, quanto eles, né, já conhecem, pesquisam. E sintam-se à vontade para enviar questionamentos, tanto pelo chat, se precisarem também podem abrir o microfone. Só peço a gentileza de quando vocês não estiverem falando, por favor, desliguem o microfone para não dar interferência entre os colegas. Então, seja muito bem-vindo, professor Jorge, professor Natan. Boa noite a todos, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Natan, meu colega, que a gente vai conversar hoje com os acadêmicos, né? Boa noite aos colegas acadêmicos. Eu sempre chamo meus alunos de colegas, porque todos estão atuando de uma forma ou de outra. Muito legal o convite, Jéssica, para discutir o esporte escolar, discutir o esporte de rendimento, entender um pouco os conceitos, que eu acho que é importante. Muitas vezes a gente entra num conhecimento muito à parte daquilo que a gente aprende na escola, e muitas vezes é muito maior do que isso. Então, fica aqui a minha boas-vindas a todos, e eu espero contribuir de uma forma, junto com o Natan, aí, essa conversa sobre o esporte escolar e esporte de rendimento. Boa noite a todos, meu nome é Natan Borges dos Santos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Prof. Jéssica, agradecer ao Uniaselv, né? Agradecer, em estar do lado dessa estrela aí, não conheço pessoalmente, professor Jorge, mas muitos amigos meus me mandaram boas referências dele, e é uma honra estar aqui dividindo esse espaço hoje com vocês, e espero que seja um ótimo bate-papo e a gente possa fazer dessa noite aí uma noite especial para todos. Perfeito. Acredito que é importante trazer toda a referência, né, que vocês já têm envolvida ao esporte. O professor Jorge, ele tem mestrado, né, na área direta do esporte, da psicologia do esporte, que é algo que os acadêmicos aqui da universidade ainda não tiveram essa disciplina. Ela vai ser a última no final da grade, e é de extrema importância, até se o senhor quiser trazer uma complementação também envolvido a isso. O Natan tem uma discussão bem envolvente, né, para quem gosta de futebol, para quem já tem familiaridade com a modalidade. Ele é árbitro assistente, né, da Confederação Gaúcha de Futebol, e também trazendo sobre confederações, o professor Jorge, ele é o coordenador pedagógico, né, da Federação de Desporto Escolar. Então, guris, é com vocês. Sejam novamente bem-vindos. O pessoal, conforme necessidade e questionamento, podem abrir, porque é um bate-papo mesmo. Então, estamos entre colegas, bem como o prof. Jorge falou. Natan, pode começar, Natan. Vamos dizer assim que os mais novos começam. Não, prof, vamos lá. Jéssica, não sei como é que você quer fazer. Quer falar primeiro de alguns temas específicos? Penso que é importante trazer essa relação. Bom, já vamos trazer um questionamento aí que é super polêmico. Então, vamos botar a batata quente para ti, então, Natan. Algo bem polêmico que muito se discute dentro da educação física é a relação da influência do futebol, né, no desporto. Como se pode se desenvolver isso tanto na área escolar como uma iniciação, pensando que nem todos têm o acesso, né, a essa modalidade, mas e na mídia ela está super em alta. Então, tá. Primeiramente, todos sabem, né, são da educação física, por mais que não sejam da parte do futebol, sabe que o futebol é uma cultura, né, do brasileiro, e muita gente, criança, meninas, meninos, sonham em um dia ser que nem um ídolo, Pelé, Messi, enfim, todos os ídolos que a gente sabe do futebol, né? Retratando um pouco para a parte da iniciação esportiva, eu trabalhei já no Sesc Protásio Alves, que é um projeto que inclui bairros perto ali da Protásio, que a gente consegue fazer essa iniciação esportiva, e muitas vezes a porta de entrada
é na escola e não no clube, né, na verdade. Então, a escola é a primeira vivência da educação física dessas pessoas e é muito importante a gente, como professor, conseguir integrar essas crianças, né, porque além delas conhecer o esporte, por mais que seja futebol, atletismo, basquete, enfim, realizar um trabalho que seja didático, né, com essas crianças, para que elas consigam não ser só ou jogador de futebol, ou jogador disso ou daquilo, mas sim tornar um cidadão, né, para a vida toda. Acredito que nessa linha, sim, o futebol se tornou um produto de marketing hoje em dia, né? O futebol, as marcas, e lá, não sei se já fizeram a cadeira de gestão esportiva, mas o voleibol foi muito forte isso no começo dos anos 80, ali 60, 70, para a porta de entrada do Banco do Brasil também, aí já vem os royalties, na verdade, né? E aí o mercado começou a surgir muita propaganda envolvendo jogadores, enfim, e o futebol se tornou o que é hoje, mas é muito comercial, acredito ainda que o futebol é muito comercial, mas que a iniciação esportiva e a escola é a porta de entrada para isso tudo. Eu queria contribuir aí com o Natan, assim, e em cima que ele falou agora no final. Cara, o Jéssica e Natan, eu peço a licença, vocês podem me cortar, o tema é muito bacana, e a gente pode falar a noite inteira aqui sobre isso, e me seduz falar sobre isso, porque é uma coisa, como professor, uma coisa bem interessante. Antes de começar a falar propriamente do desporto escolar, e eu quero fazer uma contextualização, né? Onde nós nos situamos. E, como é que surgiu isso aí, né? Desporto escolar, desporto de rendimento, desporto de lazer, né? De participação em lazer, enfim. Se a gente olhar lá no governo Fernando Henrique, antes do Fernando Henrique, bem antes, nós éramos todos regidos pelo CMD, que existe até hoje em cada município, o CMD, Conselho Municipal de Desporto. Tanto é que os próprios JIRGs, os Jogos Intermunicipais, eram muito fortes no meu tempo. Olha, no meu tempo, meu Deus, faz tempo isso. Eram muito fortes, os municípios apostavam muito e investiam muito. Mas, com o decorrer do tempo, ali no início do governo Lula, deixar bem claro, não tem nada a ver com o governo de A, de B, de C, eu estou falando de políticas públicas, foi criado o Ministério do Esporte. E dentro do Ministério do Esporte, foi criado os segmentos, né? O desporto educacional, o desporto de participação e lazer, o desporto de rendimento, que até hoje está dentro desses ministérios. A partir disso aí, a gente começa a separar e entender o papel de cada um, né? Por exemplo, o Natan ali no esporte de rendimento é um segmento, ele tem seus objetivos, tem um encaminhamento em relação a isso. O esporte educacional, ele tem um outro formato, é um formato educativo. Para vocês terem uma ideia, os Jogos da Juventude, que era organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que é um evento onde reúne as melhores equipes do Estado para representar o Estado em competições nacionais, no caso estudantil, é um tipo assim de Disneylândia do esporte. A maior dificuldade que nós tivemos foi tentar trabalhar o professor, porque as regras que o Comitê Olímpico Brasileiro colocava eram extremamente rígidas, questões de formação, disciplina, um monte. Cara, a gente vai passar a noite falando sobre isso aqui. Então, quer dizer o que? Assim, o esporte educacional ele tem uma característica. O esporte dentro da escola ele tem que ser um esporte de inclusão. Né? Uma vez um pai disse assim para mim, disse assim, mas o que tu faz não é esporte. Esporte para mim é futebol, exemplo, né? Aí eu disse assim, então ele não quer fazer basquete, não quer fazer vôlei, ele quer só jogar futebol. Ah, tá. Então, no teu colégio, do teu filho, se eu não gosto de matemática, eu posso dizer para a diretora, olha, eu não quero, para a professora dizer assim, eu não quero fazer matemática porque eu não gosto.
Então, muitas vezes, a nossa disciplina, a educação física, ela é muitas vezes o professor ele deve ter uma proposta clara, tem que ser uma proposta inclusiva, o aluno deve passar por todas essas modalidades, né? Todas as atividades, não só de desporto, mas também de atividade física e saúde, que eu acho que é o mais importante, né? O mais importante. Então, dentro desse quadro que eu estou mostrando para vocês, a gente tem que ter o cuidado de tentar fazer um bom planejamento, deixar bem claro para os pais, a gente tem que trabalhar muito com os pais essa relação, né, do que é a proposta que a gente está fazendo de trabalho, né, porque deixar bem claro, eu amo futebol, eu estava sofrendo até pouco tempo aqui, com o meu time lá, o Cudê saiu, eu estou sofrendo aqui. Eu amo, todo mundo gosta de futebol. O problema não é o futebol. O problema não é o futebol. É a forma como trabalhamos o futebol na escola. Largar a bola e sair para tomar café, isso não é futebol. Não é trabalhar esporte. Largar a bola de basquete e sair para tomar cafezinho, não é trabalhar basquete. Trabalhar basquete, trabalhar futebol, é ensinar o aluno, o esporte, as origens, como é que surgiu, fazer uma compreensão maior do processo. É óbvio, como todos nós aqui que estamos aqui, tem gente que gosta mais da disciplina tal do que da outra, é natural isso aí, isso é uma coisa natural. Agora eu pergunto para vocês, muitos das pessoas que passaram, que foram meus alunos, etc., e o Natan conhece, porque é da federação, o Márcio Chagas, o Fabrício Neves Correia, o Francisco Neto, cara, o Rafinha Bastos foi meu atleta, quer dizer, todos eles, na essência da formação deles, aí vem aquilo que a Jéssica pediu para a gente comentar, na essência da formação deles está o esporte, tudo está o esporte. Né? Eu posso contar rapidinho uma passagem muito legal. Eu tinha um aluno chamado deixa eu me lembrar, Marcelo, o nome dele. Imagina, o rapaz ele jogava basquete no Grêmio Náutico União com 11 anos. E aí o Grêmio Náutico União foi fazer um jogo, ele estudava no IPA, colégio, jogava na escola e treinava no União. Mas ele começou na escola, jogar na escola e treinava no União. Foi jogar em São Paulo, o Corinthians de São Paulo adorou 2 guris do União. Um foi o Marcelo e um outro guri que era colega dele. Quando o Inter, olha, isso faz tempo, hein, gente? Quando o Inter veio a Porto Alegre contratar o Caçapava, olha quanto tempo, Natan. Na troca teve o Cláudio Mineiro, eles já levaram o Marcelo e a família toda dele para jogar basquete no Corinthians. Quem que tem que ver isso na história toda? A história continua. O guri jogou na seleção paulista, o guri entrou na faculdade, foi estudar nos Estados Unidos, largou o esporte, foi trabalhar numa multinacional aqui em Curitiba. Aí ele era um guri muito aplicado, muito disciplinado. Aí o chefe dele disse assim: Marcelo, tem uma entrevista da nossa empresa em Londres que eles estão recrutando em todas as filiais para esse cargo aqui. Nós já te inscrevemos, tu vai participar. Ele participou, foi indo, aí ele ficou, ele e um japonês. Aí chegou na hora do japonês, os caras lá em Londres, ele no Brasil, o japonês no Japão. Os caras fizeram, ele falava fluentemente inglês, é óbvio, né? Os caras fizeram uma pergunta para o japonês abriu o computador, deu questão de segundos, já deu a resposta para os caras. E aí o Marcelo pediu assim, cara, se esse japonês, questão de segundos, resolver um problema, tá louco, meu. Aí os caras fizeram uma pergunta para ele. E ele disse assim, olha, eu não tenho a rapidez e a tecnologia do meu colega, mas eu faria diferente. Eu trabalharia as pessoas em grupos pequenos, fazia uma questão de gestão pessoal, depois gestão de grupos, depois eu fazia isso, fazia aquilo, parará. Bom, terminou a entrevista, ele chegou para o chefe dele, e o chefe dele, aí como é que foi? Cara, eu acho que não passei, o japonês foi impecável. Deu 3 dias, o chefe dele chamou e disse assim, ô Marcelo,
tu foi selecionado. E aí ele ficou intrigado, ele queria saber o porquê. E aí os caras falaram para ele, olha, o que o japonês faz, nós já temos. Sim. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de alguém que saiba trabalhar com pessoas, lidar com pessoas e assim por diante. E quem trabalha com esporte, e o Natan sabe disso, quem trabalha no esporte está sujeito a trabalhar com pressão, tem que ter disciplina, o esporte ele traz valores, ele traz um monte, eu acho que é uma das maiores ferramentas de educar um jovem. Eu vou parar por aqui, porque tem muita história, eu não quero me alongar e quero dar espaço também para os colegas perguntarem, o Natan também colocar alguma coisa sobre isso. É muito importante, né, Jorge, tudo que tu falou, essa didática, na verdade, né, da gente trabalhar os métodos que a gente aprende também na faculdade, mas no dia a dia tu aprende porque, por mais que se tu planejar a aula, daqui a pouco a tua aula não era para 20 alunos que iam vir na tua aula, daqui a pouco choveu, sei lá, aconteceu alguma coisa, veio 5, e isso tem que estar uma didática boa, com um plano de aula bom, tem que ter um plano B também, que a gente fala muito, né? Sim. Preparar esses atletas, ou esses jovens que entrar já para a vida toda, não é que nem disse. Não é porque a pessoa faz futebol que ela vai adorar futebol. Até na educação física, pouco tempo atrás, na faculdade, tinha gente que não gostava de fazer a cadeira de futsal, só gostava de fazer o basquete. Enfim, acontece, né? Tu sabes, eu não sei se tem alguma pergunta, senão eu vou falando, né? Não, ainda não surgiu, professor Jorge, mas algo que tu colocou, eu anotei aqui. A relação, né, da família e a relação também muito forte que o Natan também trouxe em relação aos familiares, né, o pai, e muito acontece, eu acredito, a projeção, né, do indivíduo ele acabar praticando aquela modalidade ou deixar de praticar aquilo por uma relação da família. O pai gostaria de ter sido, né, ou a mãe gostaria de ter praticado, ou outro familiar que seja, e acaba isso envolvendo ao aluno. Mas também eu gostaria de ouvir a posição de vocês em relação que isso já foi bem discutido em aula, que já, em alguns momentos se trouxe, quem é profissional, quem está instruindo, quem está treinando, né, quem está trabalhando e desenvolvendo através do esporte, necessita também conhecer e praticar a modalidade, que daí vem a relação da didática que o Natan trouxe, né? Eu acho que não, eu tenho certeza que não. O importante é o aluno entender os processos. Isso que é importante, entender os processos. E não precisa ser atleta. Eu, quando dou aula, por exemplo, de basquete nas minhas turmas, eu ouço muito os alunos disserem para mim assim, professor, eu não sei jogar basquete. E eu disse assim, graças a Deus, que coisa boa ver isso. Porque eu não vou formar atleta, eu não vou te treinar para ser jogador de basquete. Eu vou te ensinar a ensinar alguém a jogar basquete. Eu quero que tu entenda os processos de aprendizagem. Se tu entender os processos, eu tenho certeza que tu vai ser um excelente professor. Eu acho que dentro da pirâmide do modelo de Krebs, que tem assim a base, por isso que eu acho que assim que a família, o professor são importantes. A base da pirâmide chama-se estimulação, né? Acima dessa estimulação existe uma aprendizagem, ou seja, quando eu sou estimulado ou estou estimulado, eu quero aprender. Né? Foi o caso de vários atletas que começaram através de uma estimulação. Essa estimulação para aprendizagem é a iniciação, chamamos de iniciação. Agora, eu quero aprender. Bom, para mim aprender, eu preciso o quê? Praticar. Então, da aprendizagem para a prática, eu preciso automatizar os movimentos. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo prático do nosso dia a dia, tirando o esporte. Quando a gente aprende a dirigir, todo mundo vai tirar sua carteira de motorista. Tem gente que já aprendeu com o pai, com a mãe, mas vamos supor que eu nunca toquei no carro e vou tirar minha carteira e o instrutor senta do lado. Ele vai explicar, olha, aquele pedal é o acelerador, aquele é o freio, aquela é a embreagem, primeira, segunda, terceira, quarta, a ré, assim, blá. Todo o processo, ele leva um tempo. Ele só vai melhorar dirigindo se ele praticar. Então, assim, quanto mais tu praticares, melhor
tu vai melhorar a tua técnica, é uma coisa simples. O Natan como um árbitro, eu tenho certeza, quando ele começou a arbitrar, por mais que ele entenda demais das regras, no início, eu tenho certeza que quando mais ele apitar, tiver mais jogos para apitar, melhor vai ser o tempo dele de arbitragem, associar o time da regra com o fato que ocorreu, porque a regra é uma interpretação, né? Tu tem que olhar, ver a regra, interpretar a regra e tomar uma decisão, por exemplo. Então, quer dizer assim, ó, a mesma coisa serve nas nossas aulas de educação física. Nós temos que ensinar, nós não temos, e deixar bem claro, na educação física é muito maior, porque na educação física tu não tem que formar atleta de basquete, de vôlei, tu tem que fazer com que eles vivenciem o basquete, o vôlei, para que um dia, por exemplo, eles possam jogar um vôlei na praça, um basquete na praça, um futebolzinho com os amigos. Eu sou do tempo que botava 2 chinelinhos no meio da rua e jogava, né? Os colegas 2 contra 2, 3 contra 3, enfim, a gente tem que ter essa noção, a diferenciar. Embora eu digo eu porque eu como aluno acadêmico, no IPA, as minhas avaliações eram técnicas, imagina, avaliação técnica, ou seja, na minha prova de basquete, no meu tempo de acadêmico, na educação física, eu tinha que acertar a bandeja e acertar a cesta para ganhar a nota. Na direita, no meio, na esquerda, driblando, depois recebendo a bola na mão. E eu brinco com meus alunos e eu digo assim, foi o momento que eu fui o cara mais lindo da faculdade. Porque como eu sabia jogar basquete, as gurias me ligavam, o Jorge, nos ajuda aqui, vem mais cedo. Aí eu treinava lá, aí treinava as gurias. Foi o momento mais lindo, que eu fui o cara mais bonito da faculdade. Depois eu voltei ao normal, né? Então, quer dizer assim, foi uma época tecnicista. Ah, mas aquele tempo... Não, tudo bem, aquele tempo, de repente, aquele modelo era o modelo da época. Ok, não tem problema. Hoje, os modelos estão diferentes. Por exemplo, hoje, todo mundo que entra que eu reparo, as pessoas que entram como acadêmico estão indo para o lado da saúde. Por quê? Por causa da remuneração, por causa da área, por causa da amplitude. Mas eu vejo muito espaço na área escolar e também, principalmente, na área do treinamento. Né? Então, assim, ó, eu estou muito preocupado, até o Natan, eu ia perguntar para o Natan como é que ele foi ser árbitro de futebol, porque muito está associado a uma experiência, de repente, como jogador, ou como, enfim, alguém que estimulou ele para ser... Porque eu vejo cada vez mais gente se formando e não querendo trabalhar com basquete, com vôlei, com não sei o quê, ou trabalhar na escola, quer trabalhar em academia, quer trabalhar com saúde, com, não sei, com personal, parará, que é legal, eu não estou questionando isso, eu só estou dizendo que existe espaço para muito mais coisa, entendeu? E é natural isso aí, que aconteça esses tipos de nichos, que eu acho bacana, principalmente no esporte de participação, que é em praça, com a terceira idade, com pessoas com necessidades especiais, pessoas deficientes, no caso. Enfim, cara, tem muitas coisas que os alunos ainda não conseguiram ver, sabe? Que tem um espaço muito legal dentro da educação física. Natan, eu queria te questionar em relação à iniciação esportiva, vindo, né, essas palavras do professor Jorge, a iniciação esportiva, assim, da tua experiência, tu percebe que os alunos e alunas, eles chegam a ti, né, ou os demais colegas que atuam nessa área, através de um reforço das práticas da escola ou por um interesse secundário, assim? Quais são os maiores relatos, assim, de procura? Eu tenho 2 vivências, né, Jéssica? Uma no SESC, na verdade, da Protásio, e no SESC que eu estou hoje, que é o SESC Viamão, tá? Na verdade, no SESC da Protásio é mais uma vivência, assim, secundária, porque eles chegam lá, muitas vezes, como tu falou, algum trauma de um pai, algum trauma de uma mãe, muitos não, né? Mas alguns sim, o pai não conseguiu ser jogador, a mãe não conseguiu ser jogadora, e chegam lá para tentar algum futuro. Óbvio que não é o SESC que vai promover, não é o SESC que vai levar a profissionalização, na verdade. O SESC vai fazer aquela iniciação e dali
a criança vai seguir, se destacar, ou ir para algum clube, enfim. E aqui em Viamão a gente trabalha nas escolas municipais, na verdade. A gente tem um programa muito interessante, até o Jorge tem uma vasta experiência, depois pode comentar, que é o ProESP, né? A gente tem esse programa aqui incluído na iniciação esportiva do município, que a gente controla, na verdade, peso, envergadura, e a gente faz essa medição de 6 em 6 meses nessas crianças, né? Então, seria muito legal até se isso se expandisse mais, porque é muito importante a gente aliar a nutrição deles, porque tem uma nutricionista que faz esse controle também, né? E a gente conseguir aliar essas duas coisas, a nutrição, a educação física, então a saúde, né, do método global, assim, para que essas crianças aproveitem o esporte de uma maneira geral, porque cada semana a gente vai lá na escola. Agora, em tempo de pandemia, a gente está fazendo online algumas gincanas, algumas coisas, porque a gente não pode fazer presencial, mas a minha vivência é, cada semana a gente vai lá e faz um desporto. Essa semana eu vou fazer handebol, outra semana eu vou fazer basquete, outra semana eu vou fazer atletismo. Vivenciar para eles aprenderem o que é, na verdade, né? Falar um pouco da história, não é só chegar aqui, né, Jorge falou, pegar e jogar a bola e virar as costas, tomar um cafezinho. Não, é realmente passar para eles um pouco da história, a vivência que eu já tive também em alguma dessas modalidades, né? E acho que é fundamental esse ProESP, assim, na verdade é um programa da URGS, quem não conhece, daqui a pouco dá uma olhadinha depois, mas é de uma valência muito grande. O ProESP, ele é do professor Adroaldo Gaia, que já se aposentou na URGS, e está com a filha dele, a Annelise, também foi minha aluna no IPA. A Annelise assumiu essa parte do pai dele, que é um projeto muito bacana, como o Nathan falou. É um banco de dados que pega, enfim, acompanha aquele aluno no decorrer. Eu acho que todas as escolas, aí vem aquela questão anterior, devia ser política pública, entendeu? Ou seja, sim, todas as escolas deveriam ter esse banco de dados, cadastrar, fazer os dados antropométricos, nutricionais, etc., para que nesse meio tempo, não só por uma questão de talentos, né, que ele foi feito para captação de talentos também, mas também sim, acompanhamento para os pais, né? Aquela criança que chega na quinta série e sai no terceiro ano lá do ensino, nos anos finais, lá terceiro ano, ensino médio, por exemplo, cara, é muito legal mostrar a trajetória, o crescimento dele. Enfim, isso é uma coisa que devia ser políticas públicas. Eu sinto muito falta de políticas públicas, sabe, voltadas para a nossa área. Nós somos uma área que temos um potencial muito grande, porque nós somos pessoas profissionais que podemos estar próximo do nosso aluno, conversar com o nosso aluno. Por exemplo, na escola, nos conselhos de classe, o professor de educação física é a pessoa mais importante do conselho de classe. E por que isso? Porque o professor de educação física ele conhece a história toda do aluno. Ele consegue estar num espaço, porque o nosso espaço é um espaço informal. A gente está de pé, está caminhando, está correndo, a gente toca, a gente se abraça, a gente ri. Já numa aula de matemática, português, existem as classes, estão sentados, estão fragmentados dentro de uma estrutura. Então, o que acontece? Muitas vezes eles se abrem contigo, conversam contigo, e isso faz com que a gente seja importante dentro do conselho de classe. Mas eu vejo que o esporte, como o Nathan tinha comentado ali, ele tem que ter por exemplo, eu vou voltar em políticas públicas, né? Os PCNs, PNCCs, tá? O que diz lá para o ensino médio, lá, primeiro, segundo, terceiro anos finais, lá, o ensino médio, né? O que diz? Tem que trabalhar lutas, dança, tudo. Quantos professores trabalham isso nas aulas de educação física? Eu não trabalho, mas por que não trabalho? A pergunta é por que não trabalho? Qual é o problema? Aí vem a segunda coisa. Pelo que eu reparo, que eu ouço, muitos professores não estão capacitados para aquilo, entendeu? Então, eles se sentem envergonhados da aula de dança,
ou dar uma aula de lutas, ou dar uma aula, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que estar toda hora se reciclando. Se você, que pena que não dá para mostrar aqui, eu, por exemplo, nessa questão de pandemia, foi um momento de eu sair da zona de conforto. Eu fiz 5, 6 cursos de edição de vídeo, etc. Eu tenho um mini estúdio aqui dentro de casa, né? Agora, se tu me perguntasse lá em março, vai fazer um mini estúdio, tu vai fazer... Bem capaz, bem capaz. Mas, eu tenho que sair da zona de conforto para estar sempre atualizado nesse nível aí. Eu não sei se teria alguma pergunta, alguma coisa relacionada a isso. Tem tanta coisa para falar, eu notei aqui, né? Falou dos pais, como é importante os pais participarem da vida do seu filho na escola, né? O primeiro contato, o pai é o ídolo do seu filho. Pô, como é importante ele estar junto com o seu filho, mas ele ser pai do seu filho, não professor do seu filho, não treinador do seu filho, né? Eu tenho certeza que o Natan deve encontrar algumas dificuldades em relação a isso, principalmente esporte de rendimento, né? Muitas vezes os pais querem ser os treinadores, querem, enfim, em vez de ajudar, deixa o guri mais nervoso. Tem um projeto que a Secretaria Municipal de Porto Alegre faz, eu não sei o que se está fazendo ainda, mas fazia, que eles juntavam todas as escolinhas de basquete, olha que legal, todas as escolinhas de basquete para fazer um encontro, tipo Jamboree, se chama, tá? Encontro. Aí jogavam, aleatoriamente, sem primeiro, segundo, aleatoriamente. Ok. Ao final de cada jogo, cada atleta batia um lance livre com ponto para sua equipe. Ou seja, se eu estava ganhando de 4-2, cada um ia bater um lance, né, da minha equipe e a equipe adversária. Ia contar pontos para o jogo. E depois, cada pai, ou cada mãe, ou cada responsável entrava na quadra e batia um lance livre. Cara, eu chamei todos os pais de uma escola que eu trabalhava para participar, e eu disse assim, olha, só vai jogar quem levar o pai, a mãe, a avó, quem for. Aí tu tem que ver os pais batendo o lance livre. E o filho dizendo assim, vai mãe, vai pai, tu não pode errar, nós temos que ganhar. Botaram uma pressão, né? E aí depois eu conversei com os pais sobre isso. Como é que vocês se sentiram quando vocês tiveram que bater um lance livre, que tem gente que nunca tocou numa bola de basquete, e o seu filho no teu lado fazendo aquela pressão para tu acertar? Ela disse assim, cara, foi a pior coisa do mundo. Aquela pressão que o meu filho fez foi a pior sensação do mundo. Então, através do ato de sentir, os pais conseguiram entender como é difícil para uma criança que está iniciando acertar um pênalti no futebol, acertar um lance livre no basquete, errar uma bola. Como é importante a participação deles na autoestima, na confiança, né? Como é importante o professor elogiar, fazer coisas positivas, né? Nessa parte de iniciação. Como é importante isso, nós valorizar o ser humano, valorizar a pessoa. E eu acredito nisso, nesse tipo de educação, né? Ah, mas eu quero ganhar. Não, todo mundo quer ganhar. Todo mundo gosta de ganhar. Ninguém gosta de perder. Agora, o ato de ganhar de uma forma educativa, de uma forma produtiva, de uma forma harmoniosa, de valorizar o trabalho que é feito, cara, isso é muito melhor do que ganhar de qualquer jeito, enfim, né, cara? É uma concepção particular minha. Entrando nisso que tu está trazendo, professor Jorge, queria passar para o Natan a relação assim do esporte, né? Tu colocou ali nas escolas municipais, e como é que funciona essa relação dos aparelhos, né, dos materiais, porque muitas vezes, e é uma das questões que mais são levantadas dentro da educação física quando se desenvolve esporte, a relação do qual material que eu vou utilizar, né, se às vezes não tem naquele espaço. Daí, não só pensando na instituição SESC, mas pensando de uma forma geral, como esse colega, esse profissional, esse acadêmico, esse estagiário também pode vir a contribuir para esse espaço que ele vai trabalhar. Tem alguma dica aí para passar para o pessoal? Por favor. Bom, Jéssica,
É um pouco difícil falar, né? Porque a instituição SESC hoje nos dá todo o suporte para a gente levar para as escolas do município, né? Como é um programa que a gente faz diretamente com a prefeitura aqui do município, então essas escolas municipais aqui não têm o professor de educação física, então eles contratam o SESC para a gente gerir tudo isso nessas escolas municipais, né? O que eu posso sugerir para os acadêmicos é fazer um bom plano de aula, com certeza, que a gente já tinha falado no início, os materiais, por mais que a escola não tenha o recurso para comprar, enfim, hoje a gente pode utilizar qualquer coisa, aí a gente está vendo nesse tempo de pandemia que materiais, não era só aqueles materiais lá na academia que tu tinha que puxar peso, puxar ferro, hoje não tiver alguma coisa, tu vai com 2 garrafas PET, vai põe água dentro, enfim, exercitar, na verdade, a criatividade, né? A gente não pode ser robotizado, assim, se não tem hoje uma bola de futebol, eu não vou dar futebol. Nem que seja não tem a bola de futebol, hoje eu ia dar futebol, mas eu vou dar vôlei hoje. Não tem a bola de futebol pode ter pulado no pátio do vizinho, furado, enfim, se reinventar, na verdade, né? Cada dia a gente tem que se reinventar e aquela coisa do plano de aula, se não deu certo naquele plano, a gente tem que ter sempre um plano B. Pegando um gancho dos pais que o Jorge falou, eu queria comentar uma situação. Logo que eu comecei minha carreira na arbitragem, teve um jogo, Jorge, que vou citar o nome dos times, é um time da região da Serra ali, só que era um clássico da Serra, assim, tipo o Grenal aqui na capital, né? E aí, fiz o jogo lá, o jogo era classificatório, normal, já estava definido, já as equipes não valia vaga nenhuma, era só o último jogo da classificatória, mas os 2 times já estavam classificados, tá? Aí o jogo estava empatado e os pais na arquibancada, na torcida, e interior, não é estádio grande, arena, Beira-Rio, que tu consegue ter torcida visitante, ter torcida local, né? Então os pais ficam mais ou menos ali no mesmo espaço, né? Não sei o quê. E aí acabou o jogo, apitei final do jogo lá, e aí daqui a pouco olhei para a arquibancada dos pais, cara, se soqueando, e aí, como é que eu vou relatar insumo naquela coisa toda? E aí daqui a pouco a delegada do jogo falou, Natan, um pai começou a falar do filho do outro, tipo assim, vai lá naquele cara, aquele cara é ruim, não sei o quê. E aí começou assim, um pai falar do filho do outro, e o outro foi trocado do filho do outro, e quando acabou o jogo, os pais não dão esse bom exemplo, né? E o quanto que tem que ter o bom exemplo dentro da própria casa, né? Então, tu imagina, tu olhar assim, meu pai tá brigando ali na bancada, o que transmite, né, pro campo? Ainda bem que o jogo já tinha acabado, senão ia virar um campo de guerra ali o jogo, né? Mas trazendo um gancho, então, Natan, tu acredita que tem relação de como esses atletas também interagem em campo para trazer esse comportamento para os torcedores, para os familiares, seja um torcedor amador ou de um clube que seja midiático? Não sei se tem alguma relação, se tem algum estudo envolvido a isso. Estudo eu nunca vi, assim, Jéssica, mas acredito que passa, né? Por mais que esteja um pouco longe, assim, mas os pais transmitem aquele pensamento, aquela euforia que estão ali na hora. Esse final de semana eu fiz um jogo da Next, que são formadores de crianças aqui que levam para o exterior, levam para a Inglaterra, para os Estados Unidos. As crianças aqui fazem essa seleção e vão estudar fora. E aí estou fazendo jogo assim normal ali no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E aí tem muitas, eles não tem por categoria, assim, é meio que uma categoria livre, né? Sub-15, 16, 17, enfim. E aí tinha um lateral, assim, tava perto da linha lateral, assim, e aí o rapaz cobrou a lateral, assim, só que ele inverteu a lateral porque ele levantou um dos pés. E aí eu tentei corrigir ele. Vamos lá, vamos de novo, né? Não queria reverter o lateral e dar para o outro time, porque eles estão ali para aprender também, e a gente, como professor de educação física, tem que corrigir, por mais que eu seja árbitro ali, não estava valendo nada, mas eu queria corrigir, e daqui a pouco ele nem lateral daqui a pouco ele é zagueiro, sei lá, e o treinador lá improvisou ele na lateral para completar o time. E aí eu vi que depois o pai xingou ele, assim, tipo, cara, não sabe cobrar um lateral e tal. E o quanto que
influencia, né? Transmite para dentro do campo. Daqui a pouco o guri foi numa outra bola lá, já foi todo tímido, já, meu pai tá me olhando, meu pai tá me cobrando, sabe? É bem, bem complicado, bem delicado, assim, né, de lidar com isso. Existem, Jéssica, estudos sobre isso aí. Nós temos características, eu tenho aqui, até posso te mandar depois, pais permissivos, pais fanáticos, pais desinteressados, tem algumas classificações bem interessantes que refletem aquilo ali. Agora, tu vê como é importante a escola, né? Os valores que a escola apontam. O que a escola aponta hoje? Os valores que é de fora. O que é o de fora? O ganhar. É óbvio que é bom ganhar. Não estou dizendo, mas tu é contra. Não, eu sou contra. Que bom. O problema não é o perder, é saber como perder e pensar, bom, por que será que eu perdi? Eu tenho que treinar mais, eu tenho que, rever algumas coisas. Então, quer dizer, a escola, ela tem que ser um instrumento de educação para educar as pessoas para isso. Por exemplo, o caso que o Nathan falou. O que o pai ganha xingando o aluno ali naquele momento? Sendo passional e xingando. O que ele ganha com isso? Tu acha que aquele xingamento vai deixar o filho dele mais tranquilo, mais calmo? Será que o filho dele não vai perder a cabeça e, de repente, chutar um adversário porque está irritado com a situação? Bom, isso aí são sequelas desse tipo de procedimento. Então, a escola tem um papel muito importante e o professor de educação física mais ainda. Por exemplo, eu trabalhei também com esporte de rendimento e eu dizia para o capitão da minha equipe, dizia assim para ele, olha, tu só vai falar com o árbitro se tu souber a regra. Se tu não souber a regra, para mim não me interessa, porque tu vai falar coisa que de repente não tem nada a ver e tu vai comprometer. Então fica quieto. Sabe regra? Sei, então tu pode falar com o árbitro. Vai lá conversar com ele sobre a arbitragem. Então, quer dizer, passa por uma educação, mudança de comportamento. Por isso que os coaches estão ganhando dinheiro à toa aí, né, cara? Um monte aí, porque as pessoas estão mudando. Coach para emagrecimento, coaching para não sei o quê, coaching para alimentação, porque é mudança de comportamento. A escola, ela deveria ter esse papel de mostrar, apontar e mostrar esse comportamento como deve ser feito, né? Para ter uma melhor saúde, ter hábitos saudáveis, uma qualidade de vida, né? Se for um talento, poder jogar numa equipe, saber trabalhar com pressão. O esporte de rendimento se trabalha com pressão, saber trabalhar em equipe com os colegas, esporte coletivo, saber ouvir, saber se posicionar, saber argumentar. Bom, são vários temas que a gente pode aqui desenvolver, né? E vejo que o esporte é uma ferramenta importante. O esporte na escola, ela é importante. O professor é importante. O professor é importante. Olha, você não tem noção o papel, o poder que vocês têm como professor. É impressionante. Um elogio, uma atenção, né, cara? Transforma muita coisa. Vocês não têm noção. Né? Jogar por jogar é legal, bacana, mas não é tão bacana como tu vê ele desenvolvendo e superando os desafios dele. E superando, e sendo uma pessoa hoje, no meio, como cidadão, uma pessoa do bem, uma pessoa legal, preocupada, né, com a sua saúde e hábitos saudáveis. Então, pegando um gancho aí do que tu está trazendo, professor Jorge, o Daniel colocou aqui, acadêmico de licenciatura, que pais frustrados acabam pressionando os filhos. E também ele disse que o conhecimento é a maior moeda. Tu sabes, desculpa, Jéssica, só para aproveitar o que o colega falou, o acadêmico falou, o meu colega aí, olha como é importante na iniciação, tanto na escola ou em clube, ou em escolinha de clube, o Natan, de repente, pode me contar como é que é no SESC lá, como é importante na escola, no colégio ou em clube, na iniciação, trabalhar com os pais, reuniões com os pais, conversar com os pais, apresentar proposta que tu tá. Eu vou contar um fato, isso é um fato, tá? Chegou uma mãe numa escola aqui de Porto Alegre, classe média A, uma médica,
chegou no coordenador, que é muito meu amigo, disse assim, eu vim reclamar, meu filho tem 6 anos, e ninguém passa a bola para ele. Aí ele ficou meio assim, mas quem é o professor é o fulano de tal. Aí ele pensou, mas o fulano era futebol até, futsal. Mas o professor, é excelente professor. Aí ele pegou a câmera, conversou com o professor antes, o professor explicou, bababá, e mostrou o que estava fazendo. E aí ele filmou a aula do professor, reuniu todos os pais daquelas crianças e apresentou. E mostrou, olha lá o fulaninho ali, ó, olha ali, ele não passou a bola. Ele está errado? Mas ele está errado. Não, ele não está errado. Porque quem for estudar o desenvolvimento motor, as habilidades motoras, sabe que nessa faixa etária a criança não quer largar aquela bola, ela não vai emprestar, ela não vai, em hipótese nenhuma, dividir o bem maior dela, que é a bola de futebol, com o coleguinha. Então, cabe ao professor, num processo médio a longo prazo, trabalhar essas questões de compartilhar, de passar bola. Cara, a gurizada muitas vezes isso não é só no futebol, no basquete, eles estão lá, eles estão se divertindo, estão brincando. Eu tenho um projeto, quem quiser, agora eu não sei como é que está por causa da pandemia, mas quando abrir tudo, tem um projeto ali na Sojipa que é o Baby Basquete. Imagina basquete de 5 a 7 anos. Mas basquete, 5 a 7 anos? Cara, vamos lá assistir. Eles passam o tempo inteiro brincando, com uma bola pequenininha, mas o tempo inteiro brincando. O que tem de basquete? Zero. Eles saem da aula, sabe como? Feliz da vida. Eu joguei basquete. Beleza, tá feito o trabalho. Maravilha, né, Jorge? Isso aí é importante demais, né? Trazendo um pouco que tu falou da relevância, né, do professor tanto na escola quanto num clube, a gente tá para formar cidadão, né? E aí eu digo uma fala, esse tempo a gente fez uma ação social aqui, que o jogador mais indisciplinado é aquele que vai ficar na cabeça do treinador, né? Que a gente tem o papel de transformar ele numa pessoa disciplinada, né? Tornar ele uma pessoa que seja sociável, que goste dos amigos e tal. E aí eu estou fazendo a ação social lá no projeto, que depois a gente vai comentar. E aí a gente falou, cara, o professor lá está dizendo para ti que tem que dar 5 voltas. Ele deu 3 voltas e já começou a caminhar. Aí, vamos lá, fulano. E ele, tu é o árbitro, não sei o quê. E queria conversar, e não queria fazer nada do treino que o professor tá falando. Falei, cara, vai lá. Aí depois, no fim, a gente começou a conversar com ele, e aí a gente mostrou uma faixa de capitão para ele. E aí ele ficou enlouquecido com aquela faixa, né? Aí eu, sabe o que é isso aqui? Ele, sim, sei, vejo na TV, não sei o quê, faixa de capitão. Mas sabe o que tem que fazer para usar essa faixa de capitão? Ele, não sei. Falei, primeiro tem que escutar o professor, tem que ser amigo dos colegas, tem que ser a voz da equipe. Então, a gente tem esse papel, né, de transformar essas crianças e a relevância que a gente tem, né, nelas. E aí ele já ficou pensando e tal. Ele, não, vou melhorar. Não, só vou botar essa faixa de capitão em ti se tu melhorar. E aí ele já botou, já tirou foto. E assim a gente vai ganhando eles, né? E a gente tem que ter todos esses métodos para conseguir ganhar deles, né? E tu falou um pouco da fala que eles não queriam tocar a bola para um ou para outro. Já aconteceu comigo no SESC, que eu não conseguia formar uma turma de meninas. E aí eu tive que incluir aquela menina junto com os meninos, porque eu não tinha conseguido formar uma turma, né? E aí chegava no coletivo lá, eles não queriam passar a bola para a menina. Aí tem que criar algum método. Gurizada, vou soltar o jogo aqui, mas só pode fazer gol se a menina lá tal tocar tantas vezes na bola. E aí a gente tem que se reinventar a cada aula. Adaptar, né? Adaptar a tua aula para que ela possa estar incluída dentro do processo. Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Mas eu queria só tocar num assunto, Jéssica, ali que tu falaste no início, uma pergunta que eu acho assim muito importante sobre a questão do material, das condições para tu trabalhar ou na escola ou no clube. Olha, quem é professor, cara, eu aprendi algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês e é uma sugestão. Eu digo para os meus alunos muito isso, né? Embora eu, por exemplo, quando eu tenho por exemplo, se eu vou trabalhar na Unicelf, tá? Na Celf, tá? Se eu não sei onde que é, como é, um dia antes eu pego o meu carro,
e vejo todo o trajeto que eu tenho para fazer. Mas por que isso, professor? Porque eu não quero chegar atrasado. Pior coisa é chegar atrasado e deixar uma imagem de uma pessoa atrasada, um profissional atrasado. E nós temos muita fama disso na escola. Né? O professor, muitas vezes largado, não chega no horário. Eu acho horrível chegar atrasado. Essa é a primeira. A segunda, eu sempre vejo todo o material da escola. O que tem de bola, local, espaço físico, tudo antes, para preparar. Tudo. O que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu tenho que adaptar, o que eu não tenho que adaptar. E olha, eu vou contar para vocês, eu já tive aulas na faculdade. É óbvio que a faculdade proporciona melhores condições, com bola, tudo. Aí um aluno meu dizia assim, professor, o senhor está dando essa aula porque tem 10, 15 bolas aqui. Quero ver tu tem uma bola. Ok, vou te dar uma aula de uma bola só. Aí eu mostro, né, uma bola só. Aí dou a aula com uma bola só. Ok, aí quando ele vai fazer o estágio, olha que engraçado. Quando ele vai fazer o estágio, eu vou assistir ele me mostra os planos dele, bacana, bem elaborado, tudo. Quando eu vejo lá, o colégio dele tem 10 bolas e só quer usar 1. Aí eu perguntei assim, cara, mas tu tem 10 bolas. Se a automatização do movimento é através da repetição, né? Tu quer que eles aprendam tudo, porque tu tá usando uma bola. Uma vez ou outra, tudo bem, mas tu usa uma bola todas as aulas, cara. E tu tem 10 bolas. Então, saber, como falou Natan, saber planejar bem a tua aula, olhar as possibilidades, isso remete a um pensamento maior. Como eu falei para o Natan, eu tenho plano A, plano B, plano C. Vou dar uma dica para vocês. Quando a tua aula não tiver legal, a tua aula tiver assim, como hoje para o meu time colorado, na boca do inferno, tá? Cara, eu tenho plano B. Não está dando nada certo, paro tudo e faço jogo de estafeta. Faço atividade de estafeta. Cara, eles se matam, a gurizada se mata jogando e se apaixona. Claro que nesse jogo de estafeta eu ponho algumas brincadeiras. Vai vencer a equipe que tiver, quando vou fazer todo o exercício, tiver com a mão na cabeça e batendo no ouvido. Eu faço um monte de coisa, desafios para eles, adoram. E ficam, cara, enfim. Então, o professor tem que saber se planejar para isso aí. E a escola, o clube, não interessa. Tu tem que ter o domínio disso aí tudo. Saber se eu tenho bola, não tenho bola. Não tenho aro. Não posso jogar basquete porque não tem aro. Não tem tabela, professor. Pô, latão de lixo, cara. Mas eu não tenho bola. Eu mostrei para um aluno, eu peguei o jornal e fiz uma bola de jornal e botei um saquinho da Adidas. Botei, minha bola é da Adidas. E dá para fazer, cara. Dá para fazer um monte de coisas, né? Dá para fazer um monte de coisa. Só que a gente tem que sair da zona do conforto, entendeu? E isso requer o quê? Cara, botar na cabeça, eu sou professor. Cara, e professor é muito legal, cara. É um desafio, cara. Um desafio constante da gente, na vida da gente. Eu, por exemplo, eu estou na Federação de Desporto Escolar, a convite do presidente. Eu vou dizer para ti assim, precisava, não precisava. Eu estou porque me seduz trabalhar, como falei no início, me seduz trabalhar com desporto escolar. E aí eu estou fazendo 8 fóruns regionais. Eu consegui juntar mais de 80 professores de escolas particulares somente, né? Então a gente está sempre desafiado. O dia que eu não tiver mais desafiado, aí sim, aí eu tenho que ficar em casa, né, cara? Não tenho que fazer mais nada. Jogar meu padeuzinho, que eu adoro, jogar padel. Ainda tem muita lenha para queimar ainda. Algo que eu gostaria de questionar vocês, e que agora está super em alta, e que a grande parte aqui também é do curso de bacharelado, é a relação do treinamento funcional que se tem nas academias, e tem nos espaços, e treinos personalizados, mas se a gente for parar para observar o treino funcional, que nada mais é toda a prática, que aquilo que vai trazer uma possibilidade para o indivíduo, né, ter suas ações da vida diária, mas pensando assim, as referências das modalidades coletivas através do treino funcional, dos circuitos funcionais, porque isso é uma discussão que a gente acabou tendo, porque o pessoal começou o nível de estágio, agora professor Jorge e Natan,
Então, a gente está nesse processo de entender também que desde a iniciação, né, como aquele indivíduo que talvez não teve um desenvolvimento motor na sua idade correlacionado, hoje entra numa academia, entra num treino, entra num grupo de corrida, por exemplo, ou um futebol de fim de semana, uma outra modalidade esportiva, e quer ter aquele mesmo desenvolvimento, né? Não sei se eu consegui me ser clara, assim, mas é algo que o pessoal questiona bastante, a relação do treinamento funcional e as modalidades esportivas coletivas. Cara, desculpa, vai, Natan, desculpa. Não, vai tranquilo. Para vocês terem uma ideia, assim, ó, são duas coisas completamente... O esporte de competição, o esporte de rendimento hoje, eu estou dizendo da minha área do basquete, tá? Que eu trabalho muito, estudo muito sobre isso aí. Hoje, as habilidades motoras, como é importante na formação, lá na base, na escolinha, trabalhar direito as habilidades motoras das crianças, para que não se repercute lá no adulto, no momento do gesto motor certo ou errado. Tá? Eu vou dar um exemplo. A minha esposa, ela joga basquete desde os 12 anos. Ela joga basquete na seleção master de basquete ainda. O arremesso dela é completamente errado, tecnicamente falando. O gesto motor completamente errado. Mas, de 10 bolas, ela mete 8. Eu vou dizer para ela parar de arremessar? Não vou botar. O gesto motor está errado. Mas é um caso entre muitos que não dão certo. Ou seja, vai ter... hoje, existem os apps que lá na Sojipa tinha um treinador que ele pegava e analisava o gesto motor do salto, da cortada, etc., e depois tentava corrigir através de exercícios de habilidade motora, pessoas que já são adultas, corrigir aquele gesto motor. Então, eu vejo assim, ó, tu tem que pegar o desporto, isso seja da iniciação ao alto rendimento, meu ver, tá? Ver as valências físicas que se desenvolvem aquele desporto e tentar usar todas as ferramentas que nós temos hoje na área da educação física para atingir aquele objetivo, seja qual for ele, tá? Seja qual for ele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um atleta no União com 11 anos. O guri tinha 1,98 m, 11 anos. Ele era muito alto, parece aqueles bonecos de Olinda, assim, tão alto que era. Só que o guri era super descoordenado. O guri tinha muito potencial. E, na época, eu chamei os pais dele e disse, olha, eu vou colocar ele na ginástica olímpica. E na ginástica olímpica, que é ginástica artística hoje, não, a ginástica tem outro nome agora que eu não me lembro, na ginástica olímpica era só feito, trabalhado com mulheres, era atletas mulheres, não tinha homens, assim, sabe? Era só mulheres naquela época. E o guri ficou meio envergonhado. Mas o que eu quis dizer para os pais? Ele aprendeu a fazer rolinho, fazer parada de mão, se equilibrar. Imagina um cara de 1,98 m com 11 anos. Hoje ele foi seleção gaúcha depois, ele foi seleção brasileira, mas tem que saber trabalhar. Eu usei uma ferramenta. Tem várias ferramentas hoje, ainda mais hoje, nos dias de hoje. Então eu vejo que a questão do funcional, ele pode sim se desenvolver dependendo dos teus objetivos e do teu treino, enfim. Você não tem noção como a gente pega alunos ou atletas, nas próprias aulas, agora na aula que eu dei sábado passado, as pessoas têm dificuldade de correr para frente, para trás, as pessoas muitas, em vez de correr para frente, correm de lado. Eu até mexo assim, eu não sei como é que você sai com o namorado, com a namorada, você sai assim de lado para correr para frente, andar para frente. Então, quer dizer, isso aí se trabalha, se desenvolve, como diz o Natan, a gente coloca, se planeja, atleta por atleta, aluno por aluno. Eu tinha os alunos que eu tinha dificuldade, eu usava algumas atividades para fazer esse equilíbrio, né? Buscar essa compensação aí. Aí nós vamos entrar à noite falando isso aí. Tem muita coisa bacana sobre isso aí. Eu acho que, pegando o gancho do professor Jorge, são duas coisas completamente distintas, né? O circuito funcional, eu acho que é mais voltado para a saúde, com certeza, porque
tem gente que não gosta de fazer musculação, tem gente que não gosta de fazer uma coisa em si, e aí escolhe o circuito funcional. Quem não gosta de fazer o funcional, escolhe o ritmos ou escolhe o pilates. Então, a modalidade coletiva, ela precisa de uma motricidade um pouco mais fina, né? Ela precisa que a pessoa desenvolva ou algum talento, ou conseguir sacar bem, ou conseguir bloquear bem, como o Jorge falou. É raro os exemplos que a pessoa pode ter a motricidade fina ali na hora do arremesso, um pouco errada, mas se ela está arremessando de tantas bolas que ela arremessou, já fez quase 90%, né, das chances que ela arremessou. Então, geralmente as pessoas que procuram esses recursos, assim como funcional ou alguma outra atividade paralela, é porque não são aderentes do esporte coletivo, né? Até porque, né, assim, ó, não é usual, normal tu ver isso aí nos esportes coletivos assim, de alto rendimento, mas ele pode ser usado como uma forma de compensação individualizado em determinado atleta que tem algum tipo de dificuldade, ou volta de lesão, principalmente, né? Volta de uma lesão, alguma coisa, e precisa de ter uma compensação, alguma coisa assim, mas é uma coisa muito mais individualizada do que incrível. Vocês, para ter uma noção, os esportes de rendimento, o cara hoje, eu estou falando pelo basquete, tá? Embora eu tenha amigos na área do futebol, enfim, mas assim, ó, no basquete, 80% é físico, cara, 80% é físico. Aqueles jogadores de NBA, cara, é 80% físico. Ele é uma coisa incrível. E o físico está ligado intrinsecamente na técnica. Quando cai o físico, o rendimento físico, a técnica naturalmente cai também, né? Então é impressionante, os caras parecem umas máquinas. Eu fico assim, né? Como é que o ser humano, o corpo humano, até onde nós vamos, né? A pergunta é até onde nós vamos no corpo humano, né? Será que os 100 metros nós estamos com menos de 10 segundos? Será que a gente vai baixar mais ainda? Eu fico pensando isso aí, né, cara? O corpo humano... É muita ciência, cara. É ciência. Isso. Eu não sei quem falou, desculpa. Oi, o Daniel aqui, da... Oi, Daniel. Tudo Sim, bom? Daniel, que tu falaste, desculpa. Não, é que a evolução da ciência, né, o pessoal antigamente não tinha tanto conhecimento, né, na mão, assim, né, como agora, né, para evoluir, né, desde os calçados até, né, a dinâmica, né, dos movimentos, tudo, né. Tem um livro, Daniel, Natan e Jéssica, muito legal, da história da Adidas. Adidas eu vou ver se eu tenho um livro aqui, eu vou ver se eu passo para a Jéssica o nome de novo, ou tem no Google ali. Adidas eram os irmãos que no fim brigaram, discutiram, aí um continuou com a Adidas e outro fundou a Puma. A Puma é uma dissidência dos irmãos. Mas como ele fazia o marketing e o desenvolvimento do material deles, naquela época era engraçado. Ele pegava as chuteiras do futebol, chegava na seleção alemã e dava para todos os atletas usarem. Então ele dava para os atletas de corrida, atletas de futebol, e perguntava, o que tu achou? Aí os caras davam feedback e ele corrigia isso aí. Vai lá em 1930, 34, imagina, cara. Então ele tinha um senso de empreendedorismo e ao mesmo tempo de qualidade, né? É uma coisa incrível. Claro. O livro é muito bacana. Eu acho que tem muito a ver mesmo, Daniel, a questão da evolução do uniforme. O Natan pode falar mais, o futebol, eu acho que cresceu muito, aprimorou muito essa questão da chuteira, das luvas do goleiro, né, Natan? Muito se fala também do Pelé, né? Muita gente questiona que se o Pelé fosse nos dias de hoje, seria jogar tão bem. Na verdade, o Pelé ia jogar 4 vezes melhor, né? Imagina com os recursos que tem agora, né? Ele ia ser imbatível, né? Com a tecnologia que tem hoje, né? O Pelé, né? Sim, o que tem o Pelé e o Ayrton Senna de semelhança? Tinham o dom e eles eram dedicados, né? Muito disciplinados. Eles eram super determinados. O Ayrton Senna acordava às 4 horas da manhã para mexer na mecânica. Ele queria saber mais que o mecânico para poder mexer no carro. O Pelé treinava várias vezes, horas e horas, cabeceio, chute. Quer dizer, a determinação hoje
ela é importante. Por isso que eu cobro, desculpa, Jéssica, eu cobro muito meus alunos, eu cobro muito, senhora, quer ser professor, cara? Cara, professor é uma coisa muito legal, mas, cara, tu tens que saber que a tua profissão tem que fazer sempre o melhor, tem que procurar o melhor, fazer o melhor. Se é o melhor, eu não sei, mas tu vai tentar fazer sempre o teu melhor como professor. E isso para os teus alunos, no teu dia a dia, porque isso é muito importante na formação deles, né? E eu vejo assim essa determinação, essas coisas relacionadas. Nós estamos precisando que as pessoas acreditem um pouco mais. E nada melhor que o professor de educação física que vai lá conversa, né, Natan? Aquela paciência, chama o pai, chama a mãe, teu filho está assim, vamos conversar, né? Jéssica, os alunos da gente, muitas vezes, cara, vem cá, tu tem um potencial, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar, né? Eu brinco não muito esquece com meus alunos. Não esquece do prazo, pelo amor de Deus. Eu brinco com eles, cara, tu tem um trabalho, porque tu deixa na véspera para entregar o trabalho. Cada dia que passa, tu aumenta o grau do teu risco. Aí eles brincam assim, professor, mas deu problema na internet. Pô, mas, cara, tu vai deixar para o último dia. Foi o dia que, justamente o dia que tu não deveria deixar, né? Eu brinco muito com eles, eu chamo o telefone a obra do demônio. Eu brinco que é a obra do demônio, né? Porque ele é um instrumento muito bacana. A gente conversa que está conversando, a gente está interagindo, resolve problema, paga a conta, se a gente souber usar ele, né? Se a gente souber usar ele. Imagina, eu brinco com eles, imagina tu fazer personal, eu vou fazer personal com o Natan. Aí o Natan é o top do top, eu vou fazer personal. Aí eu chego lá para fazer personal, o Natan fica no celular o tempo inteiro no celular. Eu digo, cara, mas será que eu sou para o Natan? Eu sou um aluno ou sou um cifrão? Um número para ele. Então, quer dizer, até isso a gente tem que ter um cuidado de passar uma imagem, nós profissionais, de mudança de comportamento, né? A gente cobra muito dos outros e não cobra da gente. Eu me cobro muito, olha, eu não penso que eu sou um santo, viu? Eu não sou um santinho, mas eu me cobro demais até, demais, e a gente quer evoluir enquanto isso aí, né? Eu vou te dar um exemplo do professor Scherer, deve conhecer ele particularmente, e aí tinha um aluno lá na colega de TCC, e ele, professor, toda semana chegava lá no TCC, professor, dei meu melhor, não sei o que, mas faltou internet tal dia, tal, aquela coisa toda que a gente conhece, né? E aí ele vai lá, faz de novo. E aí o guri passava a semana toda e chegava no outro final de semana, na outra semana, tá aqui, professor. E aí ele disse que ele só olhava assim, vai lá que tu pode fazer melhor. Ele ia toda semana. Aí foi assim, um mês, assim, quase um mês, assim, o chefe falou, não, vai lá que tu consegue melhor, vai lá que tu... E aí, depois de quase um mês que o guri falou, não, aqui já é o meu melhor, tá aqui, eu não consigo mais, é isso, tal. Não, vai lá que tu consegue. E aí, chegou depois de um mês que ele foi lá e, agora eu vou olhar teu trabalho, porque tu me falou que deu teu melhor. Então, a gente cobrar dos outros, né, sempre o melhor, e a gente, como professor, fazer o nosso melhor. Até porque, né? Eu tive um caso semelhante, só que o aluno chegou para mim e disse assim, professor, eu não vou te enrolar, eu vou te entregar o que eu fiz, foi muito pouco, realmente me passei, tive problema, eu não lhe avisei, eu podia ter pedido ajuda, não lhe avisei, azar é o meu. Eu disse para ele, olha, parabéns, o ato de assumir a responsabilidade pelo que tu fez, tu colocaste em cima de mim um peso enorme, porque eu vou fazer de tudo para tu ir bem, porque tu foste correto, foste honesto. Olha que coisa incrível. A gente está falando de valores, né? Porque a gente tem essa liberdade de se aproximar e falar essas coisas. Imagina na escola, né? Imagina no teu dia a dia lá, né? No SESC, né, Natan? Com os pais, né? Enfim, né? Então a gente quer ajudar a formar um cidadão, evoluir, fazer pessoas melhores, né? Aproveitando esse gancho de vocês em relação a isso, eu acredito que tem a ver com esse comentário que foi dito aqui no chat, que hoje em dia o esporte é um luxo para pessoas disciplinadas com muita força de vontade, pois a maioria dos alunos só praticam e praticaram esportes em poucos minutos na sala de aula e não fazem atividades na rua como antigamente. Concordo. Quem é que falou isso aí? Quero dar um parabéns para ele.
É o Daniel, e ele entrou um pouquinho depois. Acho que ele tá apaixonado por vocês. Daniel, Fui eu. Ele tá interagindo bastante. Quem quiser também, pessoal, fica à vontade para interagir tanto no chat quanto no áudio. é que eu não consigo ver o chat aqui, é por isso. Então, Daniel, parabéns. E eu vou dizer para ti, um dos motivos é que o professor hoje, ele não quer se incomodar, sabe? Não quer se incomodar. Deixa assim, porque não vai dar nada. Passa adiante, empurra com a barriga. Eu te confesso, Daniel, que comprei muita bronca já. Muita bronca. Né? Porque é a minha aula, é o meu espaço. O aluno não vai fazer o que ele quer, como ele quer. Ele pode construir esse espaço junto comigo. Eu sempre convido ele a construir esse espaço junto comigo. E o que acontece? Muitas vezes eles abusam dessa liberdade, porque nós trabalhamos num lugar muito mais democrático, mais amplo, e acham que não é assim. Eu gosto que todo mundo saia feliz, é óbvio, mas tem uma organização, eu apresento todo o projeto para eles antes, eles podem sugerir coisas no projeto, eles podem, cara, tudo, desde que se comprometam. E isso é formação. Formar não é fazer o que eles querem, como eles querem, onde eles querem. Né? E indo em encontro do que a Jéssica falou da tua pergunta, e o Natan deve reparar lá no SESC, nós temos hoje um número de crianças ou pré-adolescentes mórbidos, cara, gordos, obesos, cara, sem rumo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos empurrar isso para o SUS? Para lá, para o diabético? Vai ser diabético, vai ser hipertenso? Eu te pergunto assim, eu chego para meus alunos e digo assim, tu que está saindo do terceiro ano, o que tu vai fazer? Eu vou fazer engenharia, vou fazer isso, fazer que tá, ok. E a tua saúde? Como é que tu vai fazer academia, tu vai caminhar 3 vezes por semana, tu vai procurar um profissional de educação física, ninguém se preocupa com isso. E eu acho que a escola hoje, principalmente as particulares, conseguem passar alguma informação, alguma coisa. Mas está longe de ser o ideal e continuamos sendo um país de doentes. Desculpa a expressão. Sim. Doentes. Sim. Olha o nível de diabético, obesos e assim por diante. Né? Eu não gostaria de dizer isso. Gostaria de ser ao contrário, dizer assim, pô, que legal, né? A gente vê um monte de gente correndo na rua, né? Agora verão, todo mundo correndo. Aí todo mundo se preocupa. Terminou o verão, acabou tudo, né? Acabou tudo. É mais estética, né? Estética, isso aqui. O celular hoje também, né, professor Jorge? Vamos tocar nesse tema que é uma ferramenta que veio para ajudar, mas também nessa juventude tem atrapalhado bastante, né? A gente parece que tem perdido as crianças para os eletrônicos, na verdade, né? É impressionante. Eu tenho alunos que têm pavor, cara. Tu pede para desligar, eles têm uma fobia. Parece que o mundo vai acabar. Impressionante. É uma coisa que me chama muita atenção, Natan, não é o fato do celular. O celular é bárbaro. Eu adoro celular. Tu vai ver no Instagram lá, eu tenho 9.800 e pouco. No Facebook, dois negócios. Eu sou o cara que mais mas eu sei a hora de começar e a hora de terminar. E eu vejo assim, que tem empresas hoje, tem empresas que pedem o celular na entrada e não contratam se tem rede social, tu acredita? O absurdo. Por quê? Porque as pessoas não funcionam. É incrível. Eu tive no meu mestrado lá na Espanha, olha que questão de educação, né? Eu tive na biblioteca, eu estava fazendo o meu mestrado na Faculdade de Medicina, em Córdoba, Espanha. É bem no sul da Espanha, uma cidade pequenininha, bem histórica mesmo. E aí eu fui fazer um trabalho, eu e um colega meu, na biblioteca. Cheguei na biblioteca lotado de gurizada, assim, né? Gurizada toda, assim, né? Trabalhando. Silêncio, assim, ó, parece um cemitério. Silêncio. E eu só olhando, assim, né? Aquele silêncio, né? Um monte de gente, né? Aí eu sentei com meu colega, pegamos os livros, pá. Aí eu cheguei para ele na frente e disse assim, fulano, passa assim, pá. Quando eu olhei para o lado, eu falei assim, cochichando. Quando eu olhei para o lado, todos os olhos do mundo me olhando, querendo me vivo. Quer dizer, que esse velho mal educado está fazendo, cara? Né? Então, quer dizer, é uma questão de educação. E eu fiquei assim, eu me senti envergonhado, Natan.
Jéssica, me senti muito envergonhado. Eu, como professor, biblioteca, cara, eu achava que não era nada. Não, era muito grave para eles. Quer dizer, isso é uma questão cultural, de organização. Eu tive assistindo uma aula de educação física lá na Espanha, que era uma das bases do meu mestrado. Cara, o professor levantava o braço, parava tudo, se juntava, ele falava, explicava o exercício, demonstrava, e eles iam fazer o exercício. Eu não via uma bagunça, uma falta de respeito, eles se divertindo, eles rindo, cara, achando graça do erro de um, do outro, coisa normal da idade, mas nada faltando com respeito. O professor levantava o braço, juntava todo mundo. E assim, meu Deus, como eu gostaria que fosse assim. Mas, claro, a gente tem que respeitar as características de cada público, A gente tem muita coisa boa, quero dizer para vocês, eu não acho que é o fim do mundo. Nós temos muita coisa boa, muita coisa boa. Nós temos muitos professores bons, muitas escolas públicas boas e pessoas comprometidas. E convido vocês que são acadêmicos, vocês que estão quase entrando nessa área, tanto na academia, como no SESC, como no clube, como na escola. Cara, é muito legal essa profissão. Cara, valoriza. Cara, te orgulha e diz assim, eu sou professor. Eu sou professor. Da minha vida, todas as pessoas que me rodeiam, médico, dentista, tudo que pode imaginar, todos são ex-alunos. E eu faço questão que seja ex-aluno que me atenda. Maravilha. Natan, o que eu queria questionar essa relação assim, da disciplina que a gente estava falando tanto. Qual é o teu posicionamento, tanto quanto profissional de educação física quanto árbitro, né, em relação para chegar no alto nível, né, para chegar no alto rendimento? Tu acreditas que isso tem uma relação, esse papel do profissional ali na iniciação, ou é uma questão mais biológica, mais uma questão de treinamento? Para chegar no alto rendimento não é fácil, né? Nada é fácil. Para chegar no alto rendimento é bem difícil. Até pegando o gancho lá do início que o Jorge perguntou como é que foi meu interesse para ser árbitro, fazer o curso e tal. Eu era jogador de futebol, joguei até meus júnior, na verdade, joguei no Grêmio, depois fui transferido para o Caxias. E quando eu tinha 17 anos ali, eu passei para a categoria júnior. Estava 16 para 17 anos, estava no juvenil ainda. Aí eu vim para cerâmica aqui em Gravataí. E aí eu me lesionei, tive uma lesão na bacia ali. O rapaz me deu um encontrão assim, aí eu caí no chão, lesionei a bacia, fissurei. E aí dali eu parei e aí já fui executar o plano B. Naquela época eu já tinha o plano B, já tinha, se eu não for jogador, já estava a educação física ali como segundo plano. E aí fui para a faculdade. Aí na faculdade surgiu a oportunidade de ser estagiário do SESC e até a efetivação onde eu estou hoje, e na faculdade foi onde abriu as portas para o curso da arbitragem. Né? Tive um colega que hoje já está aí disputando o gauchão, aí já está na ponta já, é o Fagner Cortez, foi lá do IPA também. Temos o Fabrício Neves também, que foi do IPA, né, Jorge? Te mandou um abraço ali quando eu vi a foto. E aí me surgiu o interesse, aí fui fazer o curso, mas confesso que não era o que eu esperava, assim, não era o meu objetivo de vida, não era o que eu queria fazer. Eu entrei na faculdade pensando que eu ia dar sequência no esporte. Eu pensei, cara, você é preparador de goleiro, você é treinador, essas coisas relacionadas ao esporte. Aí quando eu conheci o Fagner, fiquei trocando ideia, e aí já estava no SESC, e aí consegui ir levando essas duas coisas junto, né, lado a lado. E fazer o curso não é fácil, né? A federação não é fácil, é um desporto bem complicado, né? E logo quando eu cheguei ainda, o cara fez a pergunta para mim: tem certeza que esse árbitro sabe que vão xingar tua mãe, sabe não sei o quê? E é aquela coisa de diferenciar também, né? Tipo, de ficar um Natan em casa e um Natan pro jogo, né? Aquela coisa, né? Que a gente sempre fala. Mas a gente passa por baterias de testes de 6 em 6 meses. Se a gente não vai bem na prova, a gente reprova, fica o ano todo sem conseguir atuar, né? Esse ano de pandemia está sendo um ano atípico, assim, mas tem muitos colegas que já reprovaram, tem muitos colegas que perderam anos passados já que não conseguiram apitar, só vão apitar campeonato de várzea, enfim, tal. Mas campeonato federado, que
que é alto rendimento mesmo, aí eles não conseguem apitar devido a não ter passado ou teste oftalmológico, teste físico, que não importa a categoria que isso seja, A, B, C, CBF, FIFA, é o mesmo teste para todo mundo. Também tem a prova teórica também, que a gente tem 30 questões para fazer em 1 hora de prova. Se a gente não tira no mínimo 7, a gente vai para o reteste. No reteste tem que tirar 8. E te confesso que não é fácil, mas é dedicação, é estudo, é que nem a educação física. A gente tem que estar toda hora se atualizando, toda hora troca regra, tá também fisicamente preparado para encarar um jogo. Também tem o aspecto psicológico também, que é muito forte. O Jorge tinha comentado também esse pilar, né? A gente tem que estar com tudo em dia, né? Tem limite de idade aí para árbitro lá? Na verdade, limite não, né? Hoje o árbitro pode atuar até os 45, mas umas 3 semanas atrás dei uma palestra e um rapaz perguntou, queria fazer o curso da federação. Aí eu perguntei quantos anos ele tinha. Aí ele, eu tenho 35. Eu falei, não aconselho tu a fazer o curso porque demora 1 ano para fazer o curso, até tatuar mais 1 ano, então você vai perder uns 3 anos, 4 anos ali da tua vida, até tu chegar ao profissional ali, já vai demorar no mínimo uns 6, 7 anos, e já vai ter uns 40, e tu vai aproveitar, digamos, uns 5 anos, se eles for caro, assim, lá no profissional, assim. Então, tem também o campeonato que é regido pelo Sindicato dos Árbitros, que é o SAFERBS. Aí eu aconselhei ele a fazer esse curso do sindicato, porque aí não tem limite de idade nem nada, e o pessoal pode apitar aí à vontade. Como é que é o nome, Natan? Que eu vou colocar aqui no chat para o pessoal, que nem os livros que o professor indicou, eu estou colocando. É Sindicato dos Árbitros, o nome? Isso, dos árbitros. Até ele é RS? Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul. A FERBS. No ano passado eles começaram um curso até na Serra, modalidade online, tá? E aí já tem bastante procura, assim. É bom que não tem esse limite de idade, e tem campeonatos também, que nem a federação. E é específico para a modalidade futebol de campo ou é para todas as modalidades? Sim, futebol de campo. Específico para o futebol de campo. Não, gostaria de perguntar para vocês, que é algo que, linkando, né, as duas realidades, assim, tanto o esporte, vamos ir para a modalidade de futebol, que abriu esse gancho, tanto no Brasil quanto lá na Espanha, a relação, assim, da influência, porque muitas vezes eu escuto muito o pessoal falando, agora vai começar o futebol de verdade, vai começar a Liga Europeia, porque o Brasileirão é só farofa, porque aqui o pessoal, por qualquer coisa, já se vende ou se troca. Então, eu gostaria de ouvir essa relação do alto rendimento, né, que muitas vezes é muito forte discutido e também influencia na educação física escolar, né, pensando num período normal, que muitas vezes aquela garota veste a camiseta da Marta, veste a camiseta do Neymar e diz que ele é aquele atleta, né. Então, eu gostaria de ouvir essa relação, tanto do contraponto do futebol brasileiro quanto do futebol europeu, que eu não sei se tu teve total correlação, né, professor Jorge, em relação ao esporte futebol, mas em relação à psicologia do esporte, e se quiseres trazer para nós essa correlação também dos ídolos, né, e a influência no esporte escolar. Não tenha dúvida que os ídolos eles fazem, né? Eles fazem a cabeça da gurizada. O Neymar é um exemplo disso, né? O Neymar tá on, né? Todo mundo agora tá assim, eu tô on, agora tá, então vai pegando essa moda. Mas eu vejo assim que o esporte rendimento, ele tá intrinsecamente, eu não estou falando do futebol, estou falando no geral, tá? Na minha percepção, porque eu tive lá na Espanha assistindo basquete, alto rendimento, e outros esportes. O time da cidade de Córdoba estava jogando a Liga Espanhola da primeira divisão na época lá, eu tive lá no campo assistindo o treino deles, enfim. Cara, assim, alto rendimento tem que ter dinheiro, tem que ter grana, tem que ter dinheiro. Mas não tem dinheiro, cara, cai fora. Não tem grana, tá fora. Por quê? Porque é movido aos melhores atletas, contratação, e aí envolve um monte de estrutura,
um monte de coisa ao redor. É a mesma coisa do basquete. O basquete de Caxias está voltando agora para o NBB. Por que não estava ano passado? Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tem basquete. E é mais ou menos assim. Alto rendimento é assim. A escola é diferente. Por que a escola é diferente? A escola pode ter, independente de dinheiro ou não. Depende muito mais da boa vontade do professor, organizar suas equipes. Né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. As escolas públicas do Estado, principalmente, tinha escolas que eram muito melhores organizadas do que escolas particulares. Não tinha metade das estruturas. Mas o professor, os pais se reuniam, faziam galeta, arrecadavam dinheiro, tinha material, tinha camiseta de primeira e assim por diante. Quer dizer, tinha estrutura. Tinha uma escola lá no norte do Rio Grande do Sul, escola municipal, não me lembro da cidade. O professor da escola era treinador de vôlei, de basquete, de ciclismo. E a filha dele foi uma das representantes de ciclismo do estado, participando, foi campeã internacional. Né? E tu vê, o professor fazia tudo dentro da escola. Quer dizer, depende muito da boa vontade. Agora, o alto rendimento, no meu ver, não depende só da boa vontade do professor, do treinador. Existe uma estrutura toda que é regida, que tem que ter condições de trabalho, é questão de dinheiro, tem que ter uma receita. É óbvio que isso gera dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Né? Uma camiseta Nike lá. Nós vimos agora o Internacional, no Dia das Mães, vendendo a camiseta aquela rosa. Foi um sucesso, liquidou em 2 horas. Quer dizer, isso tudo gera, o esporte de competição, ele gera dinheiro. Ponto. É assim que funciona. Se não gerar dinheiro, não tem como sobreviver, assim por diante. A única mágoa que eu tenho no esporte, principalmente no futebol, é que o único ator do jogo não é profissional, que é o juiz. O treinador é profissional, o auxiliar é profissional, o preparador de goleiros é profissional, o funcionário que abre o portão é profissional. E o único que não é, que eu acho a peça mais importante num jogo, que é o árbitro, ele não vive da arbitragem. Né? Ele não vive, embora em alto rendimento, né? Enfim, FIFA, lá sei eu, mas fora isso não é a realidade. E deveria ser, né? No esporte profissional, que é o caso do futebol. Né? Então, isso em todos os esportes, o basquete é assim, o vôlei é assim. Alguns esportes têm um cachê bom para arbitragem. E até, eu quero aproveitar, Nathan, até para os alunos, para os acadêmicos, eu sempre sugiro, assim, ó, quem está começando, cara, a Federação de Basquete tem curso de arbitragem, dá uma grana legal. Bah, olha, uma grana legal mesmo, para fim de semana. Só para vocês terem uma noção, há 3 anos atrás, os jogos escolares era 180 pila a diária. Tinha jogos sábado e domingo. Pô, 360 pila no fim de semana, cara. Para tu ir lá e muitas vezes não tem... Cara, pouca coisa, entendeu? Quer dizer, era legal fazer no vôlei, passar para o futebol. O Nathan pode dar uma dica aí para quem quiser fazer um curso. Muitas vezes um próprio município quer fazer ligas, né, de árbitros, né? Seria legal. Fica a sugestão aí para você. Um ponto importante, né, Jorge, que é a profissionalização, né? Nessa palestra que eu fiz um tempo atrás, o cara me perguntou: aonde que tu considera que é os árbitros melhores do mundo, assim? Aí eu falei cara, Alemanha, porque lá existe a profissionalização, né? Eles podem ser tanto cobrados quanto a gente aqui no Brasil, mas eles são profissionalizados, eles têm a carteira assinada para isso, né? Eles têm toda uma legislação que rege eles lá e tem todo o suporte, nutricionista, tem psicólogo, ele sabe que tem que treinar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se for preciso. Aqui, que nem tu falou, é raro os casos que as pessoas não trabalham, não tem uma segunda renda, né? Praticamente árbitro FIFA, árbitro que está na Série A do Brasileirão, e aí tem jogo 4, 5, ou são donos de academia, muitos são professores de educação física, ou tem o seu próprio negócio, que consegue colocar, mas é raro os casos, né? Essa profissionalização é um ponto importante, né? Até a gente comenta que é difícil a gente
a gente ser cobrado por tanto e não ter essa profissionalização, né? Porque se um jogador lá erra o pênalti, lá eu não vou chegar para ele e vou falar, pô, cara, tu errou o pênalti, tu é profissional, tu tinha que ter acertado, né? Mas, enfim, é aspecto cultural, né? E falando um pouco dos cursos, acredito que o curso que se identificar, eu acho que tem que fazer, porque é uma formação importante. Por mais que não for no final de semana apitar ou não tiver tempo, tu vai conhecer, estar dentro, é um conhecimento a mais, é um investimento em vocês mesmos. Quer ver? Só para aproveitar o embalo, eu me lembrei de uma coisa que eu falo com meus alunos. Na escola, vocês devem ter passado por isso. Na escola, na hora do recreio, tu olha a quadra de futebol, a quadra de basquete, tudo tá cheio de gente, né? É 50 para cada lado. Eles têm 15 minutos. Eles jogam, eles combinam as regras, jogam, não dá uma briga, com raras exceções. Raras exceções. Não dá uma briga. Jogam 50 para cá. Eu não sei como é que eles conseguem se organizar. E não dá uma briga e sair feliz da vida. Aí quando entra para aula de educação física, e quando tu faz o jogo, eles ficam furiosos contigo, roubando. Aí o que eu faço? Eu pego eles e assim, tudo bem, eu estou roubando, não tem problema. Bom, tu é o melhor do time, né? Eu jogo bem, então tá, vai ser o juiz hoje. Hoje tu vai ser o juiz. Mas eu não sei regra, isso mesmo. Eu quero ver o que os outros vão dizer de ti agora. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tenta criar situações na sala de aula para eles entenderem que o papel ali é que é fácil xingar. Deixar bem claro. Esse aspecto do xingamento, etc., é porque eles estão reproduzindo o que eles veem na TV, que eles ouvem do pai, é uma coisa natural. Pensa bem, se tu olha o Neymar na TV, Neymar, o maior jogador lá brasileiro, ganha milhões, a TV foca na cara dele, ele olha assim, pô, sou o melhor jogador do mundo, faz isso porque eu não vou fazer isso, sou o melhor jogador da turma, né? Então tem que fazer todo um trabalho, explicar para ele que tem regras, que ele pode ir para a rua e com isso prejudicar não só ele, mas com uma equipe toda. Cara, é um trabalho muito grande, muito maior. Agora, o me chama a atenção é essa do recreio. Já pensaram nisso? 50 para cada lado e nunca brigam. E saem felizes da vida. Suado, enfim. E, né? É uma coisa que... Não, aproveitando essa relação do recreio, fazendo um contraponto, assim, tu disseste, Natan, que tinha uma relação de projeto social, tu estava trazendo, né, há pouco tempo tu estava fazendo uma campanha bem legal, quer contar para nós aí, por favor? Claro. Que essa relação da solidariedade, né, que o esporte, ele também traz isso, né, tanto que em todas as partidas agora tá de protocolo se utilizar 1 minuto de silêncio devido às vítimas, né, do corona. Com certeza, Jéssica. Obrigado pelo espaço, obrigado por eu poder falar um pouquinho de um projeto de uns amigos meus, ex-jogadores. Chiquinho, ex-internacional, tem o Rincon também, que é ex-internacional. Eles têm um projeto social que eles levam para o mundo inteiro. Na verdade, começou fora, começou na Jamaica, começou na Bélgica. Começaram fora esse projeto social que eles levam um pouquinho da palavra de Deus, da religião deles, independente de crença ou alguma outra coisa de cada um, eles levam isso para regiões afetadas por guerra ou por fome, enfim, aí eles vão lá, fazem toda a ação social, levam esses outros jogadores, Labarte, alguns outros jogadores mais rodados aqui no Rio Grande do Sul para palestrar, para mostrar como é que é a realidade aqui no Brasil e alguns projetos aqui do Brasil deles também, né? E eu tive a oportunidade de estar com eles nesse projeto há um tempo atrás, no Dia das Crianças, na verdade. Eu fiz uma ação de arrecadação de bolas aqui junto com amigos e colaboradores do SESC. A gente foi num desses projetos, que aqui pertinho de Alvorada, até, na verdade. E aí a gente ficou lá o dia todo, aí eles olharam o treino, tudo tal, fiquei lá observando, e aí no final teve essa situação que eu contei do capitão lá, do menino, da abraçadeira e tal, mas é um projeto muito bacana, na verdade um projeto social qualquer um pode fazer, né, Jéssica e professor Jorge, é só a gente
a gente ter o intuito de fazer no nosso próprio bairro, no nosso prédio, na nossa comunidade, na nossa rua, a gente pode juntar o pessoal ali e sociabilizar todo mundo, né? E o quanto é importante a gente, na própria faculdade, daqui a pouco juntar um amigo ou outro e daqui a pouco estar ajudando pessoas um pouco mais necessitadas. E não é só dinheiro, não é só o salário no final do mês, na verdade, a gente faz muito mais por amor ao esporte, ou por amor a outras coisas, porque a gente precisa também desse lado social, né? Perfeito. Qual é o nome do projeto, Natan, para eu colocar aqui para o pessoal pesquisar? Eu já coloquei o Instagram de vocês dois, professores, e daí o pessoal vai possivelmente seguir vocês. Mas qual é o nome do projeto que eu vou colocar aqui? É Brasil Futebol Clube. O Márcio Morte... E com Bemudo ou... Brasil Futebol, é F-U-T-B-A-L. P-A-L. Tá. Falou alguma coisa? Nós estamos, assim, faltando 15 minutos para as 9. Gostaria de pedir para quem ainda tem interesse de fazer alguma pergunta. O pessoal está muito tímido, não sei se é alguma questão da plataforma, se não conseguiram abrir o áudio ou mandar no chat. Mas temos bastante convidados. Tem aqui uma convidada com sobrenome Borges, talvez a tua familiar, a Tereza Borges. Natan, temos aqui o Rogério, que é acadêmico da turma de calouros, que ele também é praticante da modalidade, ele já jogou na base do Grêmio, agora está indo para o futsal. Tem o Smart, que é colega do SESC, tem outros acadêmicos aqui do curso, tanto da turma de veteranos quanto de iniciação, tem acadêmicos de outros polos aqui, de Torres, que eu não estou conseguindo reconhecer pelos nomes todos os polos, mas gostaria de agradecer muito as palavras de vocês e pedir para antes dessa costura final, cada um de vocês proferir as suas colocações, os seus pensamentos, e principalmente baseado no que vocês estudam, né, e desenvolvem, para estimular o pessoal, tanto na área escolar, tanto na iniciação, quanto talvez, né, como profissionais atuantes na área do alto rendimento, como preparadores, como treinadores. Sintam-se à vontade para essa costura final. Bom, então vamos lá, então. Primeiro quero agradecer, Jéssica, o convite da universidade, aos acadêmicos por ter a paciência de me ouvir. Esses temas a gente gosta de falar, e a gente se empolga, e eu sou apaixonado por esses temas, né? E eu digo que como eu tive o privilégio, eu sempre digo assim, sou um cara privilegiado, porque quando eu entrei na faculdade, eu comecei fazendo geologia. Eu fui atleta de basquete, jogava na Sojipa, mas entrei em fazer geologia. Aí, quando apareceu a oportunidade para fazer curso de educação física, eu convenci a minha mãe, até hoje, coitada, está esperando, né? Mãe, eu estava no meio do curso de geologia. Mãe, eu vou fazer educação física no IPA à noite, porque eu jogava basquete, eu sinto saudade de fazer, sabe, esporte. A minha concepção de educação física era esporte, jogar. Olha que coisa mais miúda, né? Coisas mais miúdas. E aí eu entrei no curso de educação física, me apaixonei, fui. A minha mãe até hoje está esperando eu terminar o curso de geologia, né? Então, a gente, Jéssica, agradecer vocês, porque isso aí a gente tem que discutir mais, conversar mais sobre educação, conversar mais sobre esporte, trocar ideias. Não é vergonha dizer que não sabe, não é vergonha dizer assim, estou com dificuldade, não é vergonha. Olha, o dia que tu diz assim, eu sei tudo, cara, tá errado, alguma coisa está errada na tua vida. Eu estou com meus 60 anos, eu tenho 40 e poucos anos entre escolas e clubes, eu ataquei em tudo que tu possa imaginar, né? Eu sempre digo para o meu aluno, eu conheço todo o Brasil, do Pará, do Macapá até o Sul, sem gastar um tostão, tudo pelo esporte. Sou agradecido ao esporte por isso. O esporte me mostrou isso aí. E aí, o que acontece? A gente quer que atrás da gente, no meu caso, atrás, que vocês são jovens, estão vindo aí cheio da energia, eu quero que a minha neta de 10 anos tenha o melhor professor do mundo,
que possa mostrar para ela coisas que eu tentei mostrar para alguns, e que possa deslumbrar, criar um projeto de vida. O esporte é lindo por causa disso, criar um projeto de vida, né? Nós somos seres humanos, a gente erra, a gente é emocional, o esporte é emoção, a gente tem que ser organizado. Se a gente não é organizado na nossa vida, a tua mãe vai lá, filha, arruma a cama, né? Então, tem tudo uma relação, o esporte com a nossa vida, é uma coisa relacionada com a outra. Espero que... Eu fico à disposição, Jéssica, Natan, demais acadêmicos e colegas, o que vocês quiserem, deixar meu e-mail, WhatsApp, Obra do Demônio para isso serve para mim, eu adoro. Se você precisar de alguma ajuda, de alguma... qualquer coisa, eu adoro abrir portas, Eu gosto de ver as pessoas felizes, gosto das pessoas apaixonadas pela educação física, e desejo a todos vocês, assim, cara, façam sempre o melhor de vocês. Nem que seja uma coisa pequena, mas faça bem. Faça bem, te orgulha. Chega em casa, põe o travesseiro assim, mas eu fiz bem. Eu trabalhei aquele aluno na academia, cara, eu trabalhei bem ele, cara. Ele saiu feliz da vida. Esse é o meu recado, que todo mundo possa, após esse turbilhão do isolamento, ser mais humano, repensar mais a vida, valorizar mais a vida, valorizar mais o outro, não o eu, mas o nós, e dizer para vocês que vocês estão numa profissão maravilhosa. Espero que vocês gostem bastante. Eu amo. Por isso que eu estou nativo ainda. Aqui em casa me cobram. Pai, fica só jogando pádel, vai viajar. Não. Eu quero estar no meio da muvuca aí, viu, Natan? Quero estar no meio da muvuca. Um beijo a todos. Natan, Jéssica, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, muito feliz, tá bom? Passo das palavras do professor Jorge, né? Queria agradecer primeiramente o convite da Jéssica, essa troca de informações com o professor Jorge, acho que foi de extrema valência, né? Relevância para nós, e estou à disposição também, que precisar, nos chamem aí, posso deixar o contato com a Jéssica tem os nossos contatos aí, a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. E se dediquem, o que tem para falar para vocês, que no começo não é fácil, muita gente vai falar para vocês, tá fazendo educação física, não sei o que, não. Se vocês têm um propósito, entraram na faculdade para isso, não desistam, se preparem, como o Jorge falou, façam o melhor de vocês, estudem, tenham a mente aberta, daqui a pouco, não é nessa área que eu vou, mas a educação física é muito grande e a gente pode atacar em outra área. Acreditem no que vocês fazem, daqui a pouco é vocês que estejam aqui do outro lado, falando com a Jéssica e palestrando para outros alunos, e acreditem em vocês, porque o futuro também passa pela mão de vocês. Nossa, perfeito, assim, se eu pudesse descrever eu só sinto pelo pessoal que não pôde falar, talvez por uma questão da plataforma, mas todas as informações que vocês trouxeram, todo esse conhecimento, toda essa troca, foi de grande valia, muito obrigada mesmo. Essa gravação depois eu vou deixar disponível, né, eu vou colocar ela na página do